Olá, muito boa noite para você que está ligadinho aqui na Rede Vida, direto dos estúdios de Brasília. Mais um Frente a Frente e com a campanha começando a esquentar, nós vamos começar a trazer para você os temas de interesse que cada candidato vai começar a abordar ali ao longo da campanha. E nesta quarta-feira nós vamos discutir aqui o sistema judiciário, poder judiciário, que certamente estará em debate nesta eleição por causa da memória que o presidente Jair Bolsonaro fará certamente da Lava Jato. Temos também essa questão dos processos em relação às fake news e aos atos antidemocráticos por parte do ministro Alexandre de Moraes, que certamente também, aliás, certamente não, eles já viraram pauta nesta eleição. E para discutir esses assuntos, inclusive, a gente vai fazer aqui uma abordagem, pensar um pouquinho mais o Poder Judiciário. Eu convidei o ministro Sebastião Reis, do Superior Tribunal de Justiça. Ministro, muito boa noite, é um prazer receber o senhor aqui. Muito bem-vindo ao Frente a Frente. Obrigado, Denise, o prazer é todo meu. Pois é, e vamos trabalhar, né? Hoje eu aviso para você, José Maria Trindade não está aqui porque ele tem compromissos da Jovem Pan em São Paulo e não pôde estar aqui conosco hoje, mas na semana que vem ele estará de volta. Ministro, o senhor tem visitado os presídios Brasil afora. Qual é a situação que o senhor encontrou? A gente separou até umas fotos para mostrar aqui para os nossos telespectadores. Eu queria que o senhor fizesse uma introdução dessas visitas. O que o senhor viu? Quantos presídios o senhor já visitou? Tem solução para o sistema carcerário? Denise, eu estou no tribunal há 11 anos, né? E nesse período eu tive oportunidade de conhecer presídios por aí afora. Eu conheci os 5 presídios federais, são presídios de segurança máxima, um deles inclusive aqui em Brasília. Conheci presídios de Belo Horizonte, aquele que eles chamam, né, que é a PPP, né, que é parceria pública-privada, né, ou seja, conheci as famosas, que eu acho que nós deveríamos explorar, as PACs. Olha lá, ó, já estão mostrando as fotos. Isso aí foi uma visita recente que eu fiz a um presídio, o Pinheiros 2, em São Paulo. É um presídio masculino, mas que tem uma ala reservada para as presas transexuais. E eu tive a oportunidade de conhecer essas presas. Volta um pouquinho só as fotos, por favor, isso. E essas fotos que são porque eu mesmo tirei, eles mostram a situação, ou seja, é um presídio ainda numa situação razoável comparando com o que existe no Brasil. É um presídio para 700 pessoas, mas nós temos lá 1.300 presos. Aí é um jogo que eles mesmos fizeram. Então, eles não têm jogos e eles fazem? Não tem. Eles fazem jogos, tricô. Você tem uma fotografia que estava mostrando uma cela. Mostra de novo a foto, por favor. Por exemplo, aí é o beliche. Esses panos, ou seja, que fecham os quartos, são feitos por eles mesmos. Eles têm oficinas, ou seja, é um presídio onde há um cuidado especial, onde há oportunidade. Esse é no Rio de Janeiro? Esse é em São Paulo. São Paulo. Pinheiros 2, em São Paulo. Pinheiros 2. Ele tem biblioteca, uma biblioteca pequena, mas tem uma sala de aula, né? E eu tive condição, nesse presídio especificamente, de conversar com diversos presos e presas. Essas fotografias são recentes, lá de Recife, um presídio em Recife, que sofreu uma vistoria do Conselho Nacional de Justiça. É uma situação onde a gente está vendo aí completamente oposta, né? Ou seja, enquanto no presídio de São Paulo, em que pesa a superlotação, há um cuidado, há um ambiente limpo, bem tratado, os presos estão numa situação assim, razoável, né? Esse presídio em Recife, ele sofreu uma vistoria do CNJ, inclusive que teve uma determinação hoje ou ontem, que o Estado tomasse providências no sentido de, primeiro, não permitir mais a chegada de novos presos, né? Até que essa situação, se tomasse providências de se tornar isso, de modo a tornar um ambiente pelo menos razoável, né? Porque nós temos a lei de execução penal, ela estipula uma série de regras, né, sobre o presídio, tamanho de cela, quantidade de pessoas, etc. E praticamente ela não é cumprida no Brasil. E essas cenas o Complexo de Curado, em Recife, ela mostra muito bem
presos dormindo em rede, dormindo no chão, amontoados. Você não tem cela fechada lá dentro, né? Porque as celas não comportam. Então, você tem alas, aquilo que é um conjunto de celas que tem uma porta que dá para essa ala e acabou. Lá dentro é tudo aberto, ou seja, você não tem mais... Você normalmente já não tem privacidade, mas lá, então, nenhuma. Diferente, por exemplo, daquele presídio que eu frequentei em São Paulo, que você tem celas, as portas fecham, tal, em que pesa a sobrelotação. Agora, tem solução? Olha, a solução à questão prisional é uma questão extremamente delicada, né? Porque você tem, na verdade, você vai discutir e vai cair na questão da criminalidade. Como é que você vai resolver a criminalidade no Brasil? Nos últimos anos, eu só vejo preocupação em aumentar a pena, diminuir as possibilidades de progressão, aumentar o número de crimes, né? Ou seja, você não vê nada de concreto que eu acho quanto à ressocialização e a prevenção. Porque não adianta você prender uma pessoa se você não vai dar condições dela, depois de cumprir a pena, de pagar pelo seu erro, de voltar à sociedade, conseguir o trabalho, conseguir tudo. Porque senão, o que vai acontecer? Ela vai entrar, vai ficar 2, 3, 4 anos, vai sair e vai voltar à criminalidade e vai voltar. Que é o que tem acontecido, né? Na grande maioria das vezes. E com um detalhe, que quando ela volta numa situação muito pior, né? Ou seja, ela vem aí, ela carrega uma mágoa, carrega raiva, né? Ou seja, às vezes é um preso que foi recolhido, que cometeu um erro, uma coisa sem violência, sem nada, e que acaba sendo obrigado, inclusive, a conviver com organizações criminosas, pesadas, tudo isso, né? O senhor mencionou legislação, né? Que tivemos aí o pacote anticrime. Esse pacote está incompleto? Que avaliação o senhor faz das leis que foram submetidas aí ao Congresso, algumas aprovadas, outras não? O pacote teve um lado positivo, que seria uma questão mais técnica, de trazer para a legislação determinados entendimentos já quase consolidados na jurisprudência. O problema o juiz não pode determinar uma prisão de ofício, ele tem que ser provocado pelo Ministério Público. Ele aprimorou a questão da delação, né, da colaboração premiada, estabelecendo vários critérios. Ou seja, teve algumas questões positivas. Agora, por um outro lado, ele foi extremamente rigoroso, aumentou penas, criou novos tipos penais, criou dificuldades para a progressão de pena, ou seja, para o preso, você tem 3 regimes, que é o mais rigoroso, é o fechado, o semiaberto, o aberto, para que o preso vá, com o tempo, se acostumando, né, se ressocializando. Ele criou dificuldade para essa progressão e, ao meu ver, não há nenhum dispositivo que cuida de ressocialização e prevenção. Na verdade, a prevenção, você tem que passar para a prevenção, como eu falo, o problema é educação, emprego, saúde, né? Ou seja, você tem que dar perspectiva de vida às pessoas. Mas tem legislação e faltam recursos, é isso? Falta uma política pública, você não tem uma política pública. Você não tem uma política pública, você não tem uma ação coordenada do governo, e aí quando eu falo governo, é governo federal, estadual e municipal, no sentido de combater a criminalidade. O combate à criminalidade hoje se limita à repressão policial, muitas vezes feita de forma excessiva, né? De forma extremamente agressiva. É o que nós temos hoje. Você não tem uma política lato, né? Ou seja, de um espectro mais amplo, para realmente evitar que a pessoa entre na criminalidade. Isso não acontece. E a situação que nós vimos aí pelas fotos, especialmente em Recife, não tem como sair disso. Não tem. Você tem alternativas até no sistema prisional. Eu tive recentemente em Minas Gerais no que a gente chama de APAC, que são presídios menores e que são gerenciados pelos próprios presos. Então, você vê uma situação completamente diferente. Todos os presos trabalham e estudam. Só são dispensados do estudo aqueles que já têm curso superior. As celas a lotação é limitada à quantidade de vagas, ou seja, você não tem uma questão de superlotação. Há presos que eles têm uma espécie de um comitê gerencial, que quando percebe que alguém não está se adaptando ao sistema lá dentro, descumprindo as regras, as normas, eles sugerem que esse preso volte ao sistema tradicional. Só pode chegar na PAC quem já passou pelo sistema tradicional e
presos de qualquer periculosidade, vamos dizer assim. Eu conversei com presos, aliás, quem fez o tour pela PAC, quem me apresentou a PAC, era um preso que tinha mais de 20 anos de pena. Ele já tinha cumprido uns 5, 6 anos já tinha passado no sistema tradicional e estava agora na PAC. Isso foi em Santa Luzia, lá em Minas Gerais. Agora então, tem uma possibilidade, você tem caminhos, né? Você tem caminhos. Agora, falta exatamente uma vontade política, uma ação coordenada, essa coisa toda. Que o Brasil não tem Não ainda, tem, nem, não tem, nem, não tem. e ninguém apresentou Não ainda. tem, A gente não não vê tem, e os você não- candidatos a Isso presidente não que traz estão aí. voto, né? Isso não traz voto, Denise. Ou seja, a verdade é essa, você cuidar de preso não traz voto. Quem é que vai dar, quando você fala, todo mundo fala que tem que prender, você fala, vamos construir um presídio. Aqui não, na minha cidade não. Então é uma situação muito complicada, né? Ou seja, você sabe da necessidade de resolver o problema, mas você não tem uma política efetiva para combater aquele problema. Agora, o que chamou a sua atenção para visitar presídios? Porque não é uma tradição assim, ministro do STJ, porque cuida ali, né, Tribunal Superior, não fica ali cuidando ou seja, diretamente na verdade, desse assim, tema. quando eu cheguei ao tribunal, eu acabei... o tribunal tem 3 seções, né? Uma cuida de direito público, outra privado e outra de direito penal. E eu acabei, naquele momento, a vaga que eu ocupei era no direito penal, que não era do meu dia a dia. E aí eu comecei a eu falei, bom, eu tenho que me interessar, eu tenho que me aprofundar nisso. Foi parte, de uma certa forma, vamos dizer assim, de um estudo maior, de uma compreensão maior do que seja o direito penal. Então, aqui em Brasília, eu já fui a Papuda, fui a Colmeia, que é o presídio feminino, fui a PAC em Minas, fui aos presídios federais, essa visita que eu fiz ao Pinheiros, foi a segunda visita que eu fiz, fui a Minas Gerais conhecer uma PPP, tudo isso uma forma de compreender melhor o sistema, porque eu acho que é o meu dia a dia, né? Então Tem eu que conhecer a julgo, ponta, né? Conhecer a ponta, o que está acontecendo lá no fundo. E eu tive sorte, eu digo sorte, porque esses presídios, eu não vi nenhuma situação como essa do presídio de Curado, né? Esse foi o pior, então, no ranking. Ou seja, que ele não é... Nós temos Curado, ou seja, só para você ter uma ideia, a Corte Interamericana, ela examinando a questão do sistema carcerário brasileiro, ela já decidiu em 2 ou 3 ocasiões que a pena cumprida em determinados presídios, ela é contada em dobro. Então, a pessoa, ela cumpriu 1 ano, na verdade, ela conta como se ela tivesse cumprido 2 anos. Tal a situação degradante daqueles ambientes. Então, tem no Rio de Janeiro, que é o Plácido, lá em Bangu, você tem em Recife. Então, são situações que mostram a atual o momento, né, do sistema prisional brasileiro. Pois é, porque o Brasil também, a gente vê todos os anos, especialmente no mês de janeiro. Por que janeiro? Eu não sei. Se eu puder esclarecer, por favor. Sempre tem uma revolta, uma rebelião em algum presídio. Já tivemos isso, né, no Maranhão, já tivemos em Manaus, teve aquele problema. No Nordeste, né? Como é que resolve isso? São Paulo, volta e meia tem. Ou seja, você tem uma mistura, né? Uma mistura muito perigosa dentro dos presídios. Por exemplo, desse presídio de Pinheiros que eu fui, ele só tem pessoas não vinculadas a nenhuma organização criminosa. Mas a maioria já está tomado, né? Por organizações a maioria dos presídios já está. Então você tem que chegar, normalmente você chega, a primeira pergunta, você é da organização A, B, C ou D. É para onde você é distribuído lá dentro, né? E essa presença das organizações criminosas torna o presídio um ambiente extremamente em ebulição, né? Ou seja, uma ordem de um líder desse, como a gente fala, eles quebram a cadeia, né? Ou seja, eles botam fogo na cadeia, né? O que não acontece, por exemplo, esse presídio de Pinheiros, como não existe uma organização criminosa, não existe uma liderança absoluta, né? São pessoas individuais, pode ter grupos até, mas não existe isso que existe no presídio tradicional. E como é que resolve essas organizações criminosas? Inteligência, tem que botar as Forças Armadas? Você tem inteligência, ou seja, você tem que... É o combate à criminalidade, você tem não existe, por um problema dessa complexidade, não existe uma solução simples. Você achar que você vai combater isso só com a violência, você não vai chegar a lugar nenhum. Até porque
a pessoa chega a um determinado ponto que ela não tem mais nada a perder, né? Ou seja, para ela, matar ou morrer, tanto faz. Ela não vai se entregar. Então, eu acho que, aí eu volto a falar, o problema que eu vejo é a falta de perspectiva, você não tem, por exemplo, como é que eles fazem a cooptação, inclusive, das pessoas? Eles atuam onde o Estado falha, né? Então, você vai a uma comunidade, quem oferece saúde, segurança lá dentro, gás, net, não sei mais o quê, é a própria organização criminosa. O Estado não consegue entrar lá dentro. E aí a pessoa acaba né? cooptada. Acaba cooptada. O Estado falha, o Estado não dá uma condição. Você pega um menino de 12, 13 anos, ele muitas vezes não tem pai. Tem uma mãe que trabalha, que acorda 4, 5 horas da manhã, vai trabalhar, vai chegar 9 horas da noite. Ganha um salário e meio. E a referência desse menino é o chefe da favela, ou seja, da comunidade, pessoa, na maioria das vezes, um criminoso, que tem lá acesso a tênis, roupas, colares, relógios, etc. É a referência dele. E aí ele começa a pensar, vou estudar, vou fazer o quê? Para quê? Eu não vou chegar a lugar nenhum. O caminho mais fácil para chegar no negócio é ir para o crime. Chegamos ao ponto de descontrole, como na Amazônia. Semana passada, o senador Nelsinho Trade esteve aqui e ele disse que a questão do tráfico na Amazônia está totalmente fora de controle. Ele se referia, inclusive, que ele esteve lá recentemente por causa do assassinato do jornalista e daquele indigenista, né, lá na Amazônia. E ele disse, olha, lá está completamente fora de controle. Estamos assim também nos grandes centros? O Brasil tem um grande problema, que é um país com uma fronteira seca gigantesca, né? E você não tem como controlar essa fronteira. A verdade é essa, nós não temos hoje uma estrutura suficiente para combater o tráfico. Então entra no Brasil quem quiser. Então você vai ter um tráfico de drogas, você vai ter tráfico de armas, você vai ter tráfico, contrabando de cigarro, ou seja, você vai hoje no Foz do Iguaçu, você vê lá no Rio, está passando um barquinho com maços e maços de cigarro. Então, é uma situação, você não tem estrutura para combater a criminalidade. Eu acho que nós temos um ponto em que eu não vejo como você não discutir a questão da droga, da descriminalização, ou seja, da despenalização, eu não sei, mas você tem que repensar o enfrentamento dessa questão. A estratégia para enfrentar essa questão. Ok, nós vamos para um rápido intervalo. Eu convido você a permanecer aqui na Rede Vida. Nós voltamos em 2 minutos e, olha, ainda tem muito assunto para tratar aqui. O sistema carcerário foi só o primeiro bloco. Até daqui a pouquinho.